Após as explicações anteriores acerca da doutrina das categorias aristotélicas, torna-se necessário cingir essas conclusões com as que obtivemos antes desta. Número 1. A essência pode ser designada como um fator que torna o ser aquilo que ele é, e que sem ela ele não seria o que ele é. Número 2. A natureza de um objeto é essência vista como fonte de atividade. Número 3. O indivíduo, aquele conceito que tratamos anteriormente, é composto da essência presente em uma determinada matéria quantificada, assomado a outros acidentes. Como já falamos anteriormente, a essência é um fator que faz com que o indivíduo seja similar aos outros membros de sua classe. E o que seria matéria quantificada? Matéria quantificada é o fator que separa ou distingue o indivíduo dos outros membros de sua classe. E por quê? Porque a matéria individua o indivíduo, já que a matéria dele não pode ser a matéria de todo mundo, mas somente a matéria deste ou daquele indivíduo. E os acidentes, por conseguinte, são os fatores que viabilizam a possibilidade de distinguirmos em quais pontos os indivíduos se diferenciam uns dos outros. Tanto que percebam que nós distinguimos as coisas umas das outras através dessas diferenças acidentais, como por exemplo peso, tamanho, cor e etc. Número 4. Agora, convém reiterar um ponto que possa ter passado desapercebido aos ouvintes, que é a ligação entre o percepto e a realidade. Como na nossa experiência lidamos apenas com o indivíduo e não com espécies e gêneros, e como o percepto no processo de geração do conceito é a etapa mais próxima da nossa experiência, podemos concluir que a percepção é a apreensão sensorial de uma realidade individual, e que se dá apenas na presença desta realidade, ao contrário do fantasma. Número 5. O fantasma, por sua vez, não constitui um dos elementos da nossa experiência prática, já que ele está ligado mais à mente do que à empíria, e que se distingue, por sua vez, do percepto, que por se poder operar na ausência da realidade individual em questão, assim como podemos recordar, refletir e narrar acontecimentos passados. Número 6. A abstração do conceito diretamente do fantasma em nossa memória/imaginação é o mesmo que apreender intelectualmente uma essência ou conceito geral, isto é, do esquema do objeto que fora guardado anteriormente em nossa memória pelo percepto. Número 7. Ao contrário do conceito geral, o conceito empírico, isto é, obtido não através da abstração intelectual, mas sim mediante a abstração empírica, possui menos inteligibilidade ao nosso intelecto, do mesmo modo que o conceito geral se parece menos inteligível aos nossos sentidos. E isso explica aquela boa e velha dificuldade que nós temos para se compreender textos e discursos mais filosóficos e abstratos. Portanto, pessoal, o intelecto só pode conhecer os objetos apenas indiretamente e pelo seu fantasma guardado em nossa memória. E o contrário é válido para os nossos sentidos, quando lidam com conceitos abstratos. Agora, já que possuem noção das categorias, iremos passar para o conceito de construto. O construto, pessoal, é um conceito composto. Como assim? É o tipo de conceito cujo objeto é constituído de um ou mais acidentes, que são indispensáveis para a sua definição. Coisa que vocês podem facilmente perceber através do termo que está sendo utilizado para representar o objeto em questão. Ele se refere ao objeto tal como existe na natureza ou a um objeto que carrega em si características acidentais produzidas não pela natureza, mas pelo homem. Por exemplo, o termo cadeira possui duas essências, uma de sua matéria e outra de sua forma. A primeira é, obviamente, como já expliquei anteriormente, a sua matéria-prima, que neste caso é a madeira. Já a segunda, diz respeito ao que fora feito com sua matéria-prima, no caso, a madeira, que neste caso é a cadeira enquanto tal. O mesmo ocorre com os seres humanos, como por exemplo com o termo médico. Ele não é somente uma substância, ou seja, um homem, mas as notas ou detalhes vinculados à sua definição envolvem uma série de acidentes, a sua altura, categoria da quantidade, a sua posição social, categoria do estado, o seu conhecimento da medicina, categoria da qualidade e assim sucessivamente. Então, meus caros, quando estiverem lidando com conceitos, experimentem observá-los através de todas essas perspectivas, para que possam tirar proveito
dos séculos de esforços intelectuais que as geraram. Obrigado pela atenção, não deixe de curtir o vídeo caso tenham gostado, e se quer acompanhar meus vídeos, não deixe de se inscrever no meu canal, e também de mostrá-lo para pessoas que possam se beneficiar com esses conhecimentos. Até o próximo vídeo.